Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma edição do debate parlamentar aqui na RTP Madeira, hoje com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição com Bruno Melim, deputado do PSD, Patrícia Spínola, da bancada do JPP, Miguel Castro, deputado do Chega, e Marta Freitas, pela bancada do Partido Socialista. Vários temas que vamos abordar nesta edição, desde logo assuntos que estiveram em debate no Parlamento nesta terça-feira. Começo por um voto pesar, também por um minuto de silêncio, uma homenagem que aconteceu ao Padre Martins, faleceu recentemente. Bruno Melim, pergunto se o Parlamento, inquestionavelmente, não poderia passar ao lado disto. Patrícia Spínola, também o JPP, como é que vê este momento? Bem, o JPP foi um dos partidos que apresentou um dos votos de pesar. Podia ter sido qualquer um. Estamos aqui a falar de uma pessoa que transmitia ao longo dos anos uma força e atrás de si trouxe tantas outras pessoas que acreditam que, por pensar diferente, nada impede que se lute por isso. E acho que o Padre Martins sempre foi a personagem, foi a cara da defesa de ideais em tempos difíceis contra uma maioria do governo e até dentro da própria Igreja, dentro do seu pensamento, soube lutar contra essas tentativas de o excluir socialmente e politicamente. A população da sua freguesia, ali na zona da Ribeira Seca, sempre o apoiou, tanto que muitos fizeram sempre questão de cumprir com os sacramentos através da benção do Padre Martins. Dizer que esta aprovação ou não destes votos, vamos presumir que a votação ainda é amanhã, aconteça, aliado ao voto de pesar, ao minuto de silêncio que hoje os deputados fizeram em respeito por um antigo colega, não é? Já não foi no meu tempo. Convivi com o Padre Martins em alguns momentos no início da minha vida adulta, sempre uma pessoa com extremo interesse pela participação dos mais jovens na sociedade a vários níveis. Tenho as melhores recordações dessa altura. Lamentar que em 2023 a Assembleia tenha chumbado um voto de louvor ao Padre Martins, mas que em vida seria, de facto, o melhor reconhecimento para ele e para qualquer pessoa. Mas, neste momento, estamos na sua ausência e vamos tentar dignificar o papel que teve na sociedade da melhor maneira possível. Os turísticos da região. Patrícia Spínola, o JPP, como é que olha para esta questão do turismo? De facto, estamos num momento em que estamos ali muito próximo daquela situação em que o madeirense começa a detestar o turista, que no passado não era assim, éramos conhecidos e sempre fomos conhecidos por uma região hospitaleira. Exatamente. Eu não vou dizer se o madeirense está contra o turismo, não está, obviamente, mas quando o madeirense chega àqueles locais um dia sempre e agora não tem onde estacionar, onde o preço do restaurante onde costumava ir está agora inflacionado devido à procura, quando deixa de ter o prazer de fazer uma caminhada que não pareça uma manifestação, todas estas questões que alteram a tradição do madeirense, isso sim começa. Mas há quem diga que isso é um bom problema. É assim, a solução tem que vir de um problema. Portanto, nós estamos perante um problema, vamos pensar na solução. Mas tem-se falado na questão de ser um bom problema, ou seja, temos turistas... Pode ser um bom problema se nós encontrarmos uma boa solução. É que o Governo Regional já apresentou a proposta de privatizar, por exemplo, em termos de percursos pedestres, algumas zonas mais difíceis, não é? Agora, isso tudo merecerá uma discussão mais aprofundada, porque não se conhece nenhuma entidade privada que deixe de objetivar o lucro em prol da menor venda ou gestão de... Mas o JPP é contra essa ideia de privatização de alguns percursos? Não, a privatização, nós não... Isto depende muito do que é que o Governo No vai fundo, propor. estamos a falar Pode da haver exploração, percursos, não é? Dos percursos, não é? Será uma sim, concessão. que é diferente, exatamente, da concessão. Exatamente, uma concessão. Aliás, como outras tantas que existem por aí, há décadas sem revisão desses contratos. O que é importante ver é até que ponto é que o Governo Regional não pode ser ele próprio gestor, não é? E até que ponto há determinados problemas que não podem ser, de facto, concessionados. A partir do momento que se apresentem as soluções para ambos, agora, concessionar tudo,
Será que o Governo não consegue, de certa maneira... Solucionar tudo, Sra. Deputada. Pronto, é o que eu digo, nós não temos ainda conhecimento de objetivo da estratégia do Mas Governo. a questão, há um princípio. O princípio é, o Governo entende que para que eventualmente possa existir aqui um outro tipo de regulação, eventualmente até de conservação desses próprios percursos de manutenção, que uma das soluções, precisamente que o Governo acha que não terá essa capacidade, é concessionar. E eu pergunto se o JPP é contra esta ideia. Totalmente a favor não seria. Como digo, teríamos que ver quais são as zonas, até que ponto seria a melhor solução. É favorável à ideia o de ideal pode ser haver o Governo concessão de alguns percursos. através das entidades que tem, fazer essa manutenção dos percursos. Porque, às vezes, como já acontece em algumas zonas. Muita população em determinada zona, mas não sei pela falta de manutenção do espaço. Quer dizer, isto tudo depende da situação onde que estivermos a confrontar. Patrícia Spindler, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação a esta questão. No fundo, como dizia o deputado Miguel Castro, falta-nos a essência da proposta e é isso que nos permite avaliar. Obviamente que o madeirense mas há um pouco a ideia, é um gato escaldado. Neste momento, aliás, o secretário com a pasta do Turismo falava de que isto é uma ideia para uma legislatura de 4 anos, para um mandato de 4 anos. É isso que nós estamos habituados. E vamos tentar amadurecer então e tentar chegar. Mas há aqui um princípio que é, tendendo à nossa realidade, a nossa realidade será melhor para quem nos visita, será melhor para o próprio percurso, tem uma longevidade muito grande e depois com custos elevados que depois não são discutidos e reavaliados, como é o caso da exploração, da manutenção da via rápida, do parque de estacionamento do hospital, que são assinados daquela maneira e depois tornam-se intocáveis. Em momento algum, mesmo quando chega à conclusão que são prejudiciais para a população, há a intenção de voltar a sentar, não é? Mas com quem está a trabalhar. Podem ser sempre, digamos, negociados. Lá está, mas é preciso haver vontade política. E tem a ver com a experiência que o madeirense tem, com o histórico que tem, e é natural que fique alerta para estas questões. Não, claro, isso é legítimo. Patrícia Spindler, também qual é a sua opinião relativamente a isto, sendo que a petição, obviamente, dará entrada na Assembleia Legislativa da Madeira e julgo que para que ela possa ser aceita terá que ter o mínimo de 1000 assinaturas, salvo erro. Para ser discutida na plenário. Mas é sempre uma decisão que cabe ao Presidente do Governo, porque ele é que escolhe os membros do Governo. Portanto, a Assembleia não pode demitir um secretário, julgo eu. Não, penso que não pode. Mas se calhar esta questão nunca pode se colocou. Pode demitir o Governo, não é? Se calhar esta questão nunca se colocou, porque a nível nacional, por bem menos, foram os próprios, que sejam os responsáveis pelo Governo, seja o Presidente da Assembleia, dependendo do contexto, penalizaram a atitude. Atitudes, não palavras. Aqui as palavras foram claras, por azar estava o microfone ligado nas proximidades e é isso que despoltou a situação e que, no meu entender, não foi a primeira vez, mas desta vez apanhada com microfone. Não está aqui em questão serem só 2 senhoras ofendidas, se fosse colegas podia acontecer homens a mesma coisa, mas isto diz muito de quem profere, não de quem assiste, nem de quem é ofendido. Para não falar que o mesmo foi feito com um dos vice-presidentes da Assembleia. Portanto, esta extrema falta de respeito, na demora da resposta, que não houve assertiva, porque acredito também que a Presidente da Assembleia nunca lhe passou pela cabeça ter que lidar com este tipo de malcriação, não tem outro nome que se lhe chame. O pedido de desculpas parece uma briga entre meninos da escola, em que eu vou pedir desculpa à mãe do menino e não ao menino que eu briguei e ofendi. Portanto, quem ofende tem que se dirigir à pessoa, em particular, se for o caso, e se desculpar. Portanto, eu penso que no lugar dos ofendidos não estão a considerar que isso tenha sido feito. Mas portanto, na perspectiva do JPP, esta questão resolve-se de facto com uma demissão do secretário regional? Lá está, isto é como Elvio Sousa já disse, cabe a quem lidera dar o exemplo na sua equipa de trabalho. Se calhar um Elvio ou outro dirigente partidário podia ter outra atitude, mas só quem lá está é que sabe, é que pode dar o exemplo, saber o que é que faz para que outros não o façam, não é? Porque quando se abre a exceção, qualquer um pode voltar a fazê-lo, tornou-se regra. A questão que eu tinha colocado, nomeadamente, é o episódio que se passou com o Sr. Secretário Eduardo Jesus, como eu já referi. A diferença para outros momentos foi estar ali o microfone ligado, porque nós, quem está lá dentro, tem conhecimento mais ou menos do tipo de apartes que são ali proferidos. Mas isso não é transversal a todas as bancadas, muitas vezes? Não. Desse nível, não.
dessa baixaria, desse Ainda tipo tenho de medo. Quis passar um pouco a ideia de o que que, era. relativamente Divertido. ao que foi a ofensa feita ao vice-presidente, ouvimos perfeitamente na terceira fila da bancada, na hora. Sim, Sem já dúvida não se alguma. manifestaram, Queria dizer ninguém também que o Sr. Secretário Eduardo Justo, também há uns anos atrás, aos microfones, também disse que os deputados não mereciam o dinheiro que ganhavam. Portanto, eu pergunto agora se o Sr. Secretário merece o dinheiro que ganha. Pensar na iniciativa. Já agora, Patrícia Spínola, relativamente a esta matéria, concorda com esta Sobre esta iniciativa? matéria, tem que haver aqui um meio termo. Nem o Partido Socialista está errado nas recomendações que faz, nem o Governo, através da Sra. Deputada Vera Duarte, que hoje explanou uma série de medidas que estão contempladas, mas das quais nós não vimos nenhum documento que tenha sido feito recentemente uma avaliação do que tem sido feito e do que é necessário ser feito. Ora, nós sabemos que... Mas mais do que isso é constatar no terreno, não é ver o que é que se passa. Também constatar, isso também é importante. E as pessoas que mais sentem isso são aquelas que esbarram literalmente com as situações. Falou-se hoje na Assembleia que este tema também é muito focado nas zonas urbanas, mas que a nível das zonas rurais também existe muito esta problemática de acesso, por exemplo, às residências, porque estamos perante pessoas com idades avançadas, zonas que ficam desertificadas, a verdade é esta, e depois dão-se conta que afinal há problemas ali de acesso, até mesmo seja ao centro das suas freguesias, seja às suas casas, seja às zonas onde precisam de se dirigir. Há também aqui uma parte da deficiência que não foi abordada, não é tão abordada, compreende-se melhor, porque, de facto, a deficiência física é aquela que nós reconhecemos à primeira vista, mas também esquecemos aqui um bocado as pessoas com problemas ao nível dos neurodivergentes, crianças hiperativas, por exemplo, que ficam à espera de consultas em salas de espera por horas. Uma criança destas não pode, com diagnóstico defeito no seu processo de saúde do Cesarama, nunca pode estar numa sala de espera a aguardar tantas horas para uma consulta. Isto também é uma forma de acesso. E estas áreas ainda estão muito por ser debatidas. E, portanto, aí o Partido Socialista eventualmente peca. Mas repare, não é pecar, porque nós esquecemos uma coisa. Qualquer diploma, seja um projeto de resolução, seja um decreto, que tenha em si, na generalidade, que é o que nós temos ali a debater, fundamento, pode ser sempre alterado na especialidade. Portanto, o chumbo deste tipo de propostas ou de outros só pode acontecer por má vontade, porque eu já tive diplomas que passaram na Assembleia e foram alterados. Não sei, digo eu, da parte do JPP não será, mas eu já tive diplomas do JPP que passaram na generalidade e foram alterados todos os parágrafos em especialidade, coisa que as pessoas em casa não acompanham. Outro exemplo que eu gostaria de dar sobre a acessibilidade. Ainda hoje, daqueles casos, encontrei uma família monoparental. A senhora estava com o seu carrinho de bebé porque ainda está na licença de maternidade e precisou de se inteirar do que precisava de fazer na Sociohabita. Chegou lá, tinha uma escadaria que não conseguia subir. O segurança de idade avançada, que fez gentilmente, ajudou que o carrinho de bebé fosse. Se estivéssemos a falar de um cadeirante, era exatamente a mesma situação. Portanto, há muito por fazer. Temos que ter a humildade de dizer que nós fazemos, sim, nós fazemos, mas podemos fazer mais e vamos trabalhar todos em conjunto. Vamos alterar, se calhar ali alguns aspectos já estão contemplados, muito bem, vamos alterar e vamos tentar reforçar de outra maneira. E pronto, no fundo isto serve de exemplo, não é nada impeditivo de aproveitar as boas ideias, se for preciso adaptá-las à realidade, aquilo que o Governo entende já estar no terreno e o que falta, mas não é razão para chumbar.